No dia 8 de fevereiro, Urano e Vênus formam um aspecto forte, intensificando o período de finalização entre os dois. E agora, o que será que deve ser eliminado? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. E se você não assistiu o vídeo que eu falo do início, da finalização entre os dois, para tudo aqui, vai assistir porque é necessário para entender como essa força, esse aspecto de sexto entre os dois vai atuar. Bom, então a gente está seguindo aqui as finalizações do ciclo atual entre Urano e Vênus. O novo ciclo vai acontecer no dia 30 de março, então a gente tem até lá para terminar, para finalizar, para aproveitar ao máximo esses potenciais. E já vinha finalizando desde o dia 14 de janeiro e agora a gente tem uma intensificação dessa força no sentido da finalização, mas também no sentido daquilo que a gente ainda tem que fazer em relação aos temas da Vênus, principalmente, A gente tem mais uma vez um impulso de Urano para a gente romper, libertar, transgredir, se rebelar, buscar ser mais livre, mais inovador, mais transgressor no sentido dos temas da Vênus, Ou seja, nos relacionamentos em geral, nas finanças, parcerias, acordos. Então a gente tem que prestar muita atenção, entender o ciclo de finalização que a gente está passando, também esses impulsos, essa força de Urano que vem para a gente, para conseguir não só finalizar, abrir caminhos, jogar fora aquilo que não prestou em relação a esse ciclo, preparar a Terra para o novo momento, lá a partir do dia 30 de março, mas também fazer tudo aquilo que a gente se propôs nesses temas e ainda não foi feito. Então é um momento de muita força, a sensação de uma pilha, para a gente sair e aproveitar tudo isso. O Urano às vezes torna a gente mais impulsivo, então todas essas energias são a força que a gente vai lidar a partir de agora. E o sexto, eu falei já várias vezes, é um aspecto de muita força. Então, é um momento que após a quadratura a gente tem ali uma intensificação da força, das energias entre esses dois planetas. Então é preciso usar isso, porque se não usar, não é como a quadratura ou a oposição que vem um incômodo, que tira a gente do lugar, que obriga a gente a se posicionar. Mas o sexto tem também traz uma pitada de incômodo, mas principalmente é uma energia que a gente pode trabalhar com mais facilidade. Só que requer também que a gente coloque e entenda todo esse ciclo, como eu já falei, mas também tome ali as atitudes. É forte, vai ser forte, a gente vai sentir, as relações principalmente vão sentir, a Vênus ali em peixes, então vai olhar muito por esse lado talvez das carências, das necessidades, e Urano vem e fala, olha, vamos libertar, vamos esquecer tudo isso, é aqui, vamos seguir de acordo com o que tem que ser, e a gente naturalmente resiste a esse tipo de impulso. Então é importante entender bem que é uma energia forte, a gente tem oportunidades que a gente pode utilizar nesse momento, mas principalmente aqui a gente está num período de finalização. E é mais um movimento previsto para março de 2023, Como se já não bastasse, a gente já tem muita coisa acontecendo em março, a gente já tem que se preparar, porque a gente vai ter Saturno em Peixes, o Ano Novo Astrológico e Plutão em Aquário em março, tudo isso em março, além de outros tantos movimentos, alguns eu já até pontuei rapidamente, mas a gente vai falar mais para frente ainda. Mas a gente tem que se preparar, entender cada um deles e usar isso positivamente, porque vai ser muito intenso. E aí vamos dar uma olhada na mandala, entender ali os potenciais dessas energias todas e o que a gente ainda pode aproveitar. Essa é a mandala, do momento em que Urano e Vênus formam aspecto de sextil no dia 8 de fevereiro às 2h28 do horário de Brasília. Então tá aqui a Vênus a 15 graus do signo de Peixes, já bastante avançada aí no signo, e Urano a 15 graus do signo de Touro, Urano que está ali
passando por Touro desde 2019, então um movimento maior. E aqui a gente vê a formação do sextil, né, como eu falei, então traz muita energia de ruptura, de rebeldia, de transgressão para os temas da Vênus. Traz um quê de estranheza também, então nas relações a gente tem que prestar um pouco mais de atenção nesse sentido, mas também ele tem essa quadratura com Marte, né? O Marte que está a 12 graus, a Vênus a 15, então ainda estão próximos. Eu já falei desse aspecto de finalização entre os dois, mas também aqui traz essa influência, né, para esse momento em que forma o sextil, que tem uma energia muito forte. Então a gente tem que pensar em toda aquela questão da impulsividade, do impulso para tomar atitudes, para agir muitas vezes querendo alcançar os nossos objetivos, mas pode prejudicar se a gente não souber medir aí, não souber ponderar direitinho as atitudes, como eu falei no vídeo do dia 5 de fevereiro. Além disso, essa Vênus também está fazendo oposição à Lua, né? A Lua aqui a 16 graus do signo de Virgem. Uma Lua em Virgem, como eu sempre gosto de lembrar, é uma Lua muito focada nos detalhes. Ela tem um apego às necessidades, ela fica muito prática, muito cética, né? Tudo é muito detalhista, quer que tudo aconteça de uma maneira organizada para lidar com o emocional. Muitas vezes isso não é possível, né? As emoções não é algo que a gente pode controlar. E os signos de terra geralmente tendem a lidar de uma forma um pouco mais prática, e Virgem traz também a criticidade, né? Fica muito crítica. Então pode ser o momento em que os relacionamentos, além de toda essa ruptura, todo esse impulso de Urano que tende à libertação, que pede que a gente seja mais livre, que pede que a gente tenha a capacidade de agir de acordo com aquilo que a gente sente que deve ser, o emocional também vem e fala com essa questão do detalhe, com essa questão da crítica em cima das relações. Então é um momento que a gente precisa prestar mais atenção, ponderar bem. É o que eu gosto sempre de falar. Quando a gente fala em crítica, a gente tem que pensar em quem está ouvindo, quem está recebendo. Porque a energia de Virgem é para ser útil, é para aprimorar, é para melhorar. Mas quando a gente critica sem o foco, sem pensar naquilo que a gente está expondo muitas vezes, essa crítica vai ser recebida de forma negativa do outro lado e não auxilia, não atinge o propósito do signo de Virgem, que era justamente ser útil, servir, né, ou aprimorar ou melhorar de acordo com a necessidade. Então esse impacto é muito grande. Essa Lua também tem um trígono com Urano, então fecha aqui a conversa, essa força toda de ruptura. Então, de um lado, Urano está puxando os relacionamentos, como eu falei, para ser mais livre, às vezes até romper e tal. Tem que prestar muita atenção, saber onde cada um está e como que está a experiência de cada um. Não estou falando aqui que vai terminar, que já acabou, que não é isso. Mas se tem algum relacionamento em geral que está ali, né, pelas últimas, né, prestes a se romper, essa energia pode ser decisora nesse momento. Então, é ver aí as vulnerabilidades, fazer uma análise aí, pensando mesmo nas relações e ver o que pode melhorar. Porque também esse emocional voltado para o detalhe, voltado para a crítica, que traz uma certa insegurança também nesse sentido, ele também tem esse impulso de Urano para romper, né, para ser livre e falar de qualquer jeito, expor o que sente, pouco importa. Então é uma combinação tanto quanto perigosa, na minha opinião, porque de um lado você tem a energia crítica e do outro você tem a energia de ruptura. Além disso, esse Marte também está ali fazendo uma quadratura com a Lua, né, de 4 graus, mas ainda assim é considerado. Então, a irritação, o impulso, essa impulsividade toda pode impactar diretamente esses temas todos do emocional e da Vênus e causar aí um problema para quem não tiver consciência do que está acontecendo. Bom, além disso, vamos dar uma olhada no ascendente, caindo a 4 graus de Capricórnio, né? Então aqui a gente precisa pensar
em organização, em estrutura, né? Fazer as coisas com uma certa ordem, fazer umas coisas de forma planejada, estruturada, seguindo passo a passo, focando em realização, focando em concretização dos objetivos, né? Incorporando essas energias nos projetos, a gente consegue ampliar ainda mais essas energias que estão ali sobre Vênus, que não são só coisas negativas, né, desafios. Essa questão dos relacionamentos pode ser aplicado de uma forma muito positiva para melhorar os ganhos, né, financeiros e tudo mais. Mas aí precisa de se responsabilizar, ter maturidade, ter paciência para lidar com o tempo de Saturno, que não é o nosso tempo, e por aí vai, né? Então, aqui a gente vai ver que a conversa vai fechar, porque o signo de Capricórnio regido por Saturno, que está em Aquário, signo por sua vez regido por Urano e corrigido pelo próprio Saturno. Então tem essa energia que a gente pode utilizar desde que a gente saiba lidar com essas responsabilidades, com essas exigências, né? Fazer tudo com excelência, fazer tudo muito bem feito, dando o seu melhor sempre. E lá no meio do céu, destino, a bússola aí do período, caiu o signo de Virgem. E Virgem, né, como eu falei, a questão ali de ser útil, de se colocar à disposição, né, de servir, de querer aprimorar, de algo que não está funcionando bem, a energia de Virgem vem para a gente diagnosticar isso e consertar, né? E o Virgem é um signo regido pelo Mercúrio, e o Mercúrio está onde? Em Capricórnio, prestes a fazer conjunção com Plutão. Então, a gente vê que o tema ali do Saturno, né, do Capricórnio, dessas energias mais saturninas, tem uma importância dupla em 2 pontos dessa mandala, né? Então, não adianta só querer fazer de acordo com a vontade de Urano, que é chutar o balde muitas vezes, partir para uma postura mais radical. Eu vou mesmo, faço, não quero saber, depois não quero consequência. E do outro lado a gente tem que ponderar e falar, vamos fazer, mas vamos pensar aqui num plano, vamos articular alguma coisa, vamos se responsabilizar por isso que a gente tanto quer, e a partir dali a gente talvez consiga alcançar melhores resultados. Então é isso tudo que eu vejo por essa mandala, né? Espero que seja útil aí para a gente continuar esse período de finalização de ciclo entre Vênus e Urano até a conjunção no dia 30 de março de 2023. Bom, então além do que foi visto lá na mandala, a gente tem a energia com Urano, né, o sextil, mas também tem a quadratura com Marte ali, ainda influenciando muitos temas da Vênus. Então traz ainda mais impulsividade, né, um impulso para a ação, aquela movimentação que muitas vezes a gente sai fazendo sem pensar direito, porque está na pilha de agir, né? Eu preciso resolver isso. Falando de financeiro, né? Falando de finanças, eu preciso resolver isso porque a gente está ali numa situação complicada econômica, então eu preciso fazer um monte de coisa, então só sai fazendo. Essa é a pilha que a gente vai entrar. E além disso também a Lua, né? A Lua ali também fazendo um aspecto de oposição com a Vênus. Então o emocional também vai ser muito importante. Vai trazer isso à tona e a gente precisa prestar uma certa atenção, porque com esse impulso de Urano e Marte e ainda a questão emocional em cima, pode ser uma combinação até, né, bombástica ali para as relações em geral. Então a gente precisa ter um certo cuidado nesses dias aí para poder lidar melhor com isso. Além disso, a gente percebe que Urano e Vênus estão cada vez mais transgressores, né? Cada vez mais inovadores, tecnológicos. Às vezes a gente nem compreende direito os movimentos. A coisa se torna tão excêntrica que a gente não entende direito os movimentos. Isso é fruto de Urano, passando em Touro, desde 2019, como eu repito aqui várias vezes, porque a gente tem que lembrar disso, transgredindo o nosso senso de realidade, transgredindo a forma como a gente consegue o nosso sustento. Então, cada vez mais a gente vê atitudes e criações, né, principalmente no mundo da moda, que a gente não compreende direito.
a tecnologia, né, todo esse aparato tecnológico que a gente usa hoje para ganhar o nosso sustento, para lidar com as questões financeiras, dinheiro, moedas, criptomoedas, aplicativos, bancos, fintechs e um monte de outras coisas, sem falar no que está por vir ainda de transportes, robôs, inteligências artificiais, que a gente já está começando a usar isso, então tem um monte de coisa. E fica difícil se a gente resiste a essas tendências, se a gente resiste a essas mudanças. Eu falo isso sempre porque toda vez que a gente tem um ciclo com Urano, a tendência, né, o ideal, vamos dizer assim, é que a gente se libertasse cada vez mais. Só que a gente faz um movimento até de teimosia do touro, insistindo em manter ali, muitas vezes, os nossos comportamentos, as nossas visões, as nossas crenças e a forma como a gente fazia as coisas já não dá mais certo, mas a gente insiste, bota força, resiste e perde tempo, desgasta com isso. Então, toda vez que a gente inicia um ciclo desse, como vai ser lá no dia 30 de março, a gente precisa meio que desapegar, né? Estar cada vez mais ali com agilidade para mudar, né? Faturar as coisas muito rápido e não insistir mais naquilo que não está funcionando, porque sempre que a gente resiste a esses impulsos, eles vão se tornando mais fortes no individual, né? No coletivo também, a gente vê isso. Então, toda vez que tem uma corrente para retroceder, vem uma corrente ainda mais forte para progredir e assim vai, né? Às vezes até chegar num nível em que a coisa parte para uma revolta, um conflito ou coisas assim. Então é importante a gente entender que quanto mais rápido a gente mudar e se adaptar às mudanças, mais fácil a gente vai lidar com esses movimentos e menos a gente vai sentir os incômodos desses progressos uranianos, dessas utopias, né, desses comportamentos que chocam, que são excêntricos, fazem as pessoas pensar, mas o que está acontecendo? O mundo acabando, não sei o que, não tem nada de mundo acabando, a gente está longe disso, mas a gente precisa entender todo esse movimento, porque quem já me acompanha aqui no canal sabe, a gente está em fase de transição para a Era de Aquário e a gente precisa lidar com tudo isso e fazer uma espécie de filtragem para a gente conseguir progredir de fato em direção a esse futuro tanto utópico de Urano, né? Urano, Aquário, Saturno ali também, mas principalmente de Urano e Aquário. Então a oportunidade desse trânsito é, na verdade, da gente ir além, né? Transgredir, inovar. Então se está precisando aí, por mais que a gente esteja terminando o ciclo, está precisando de um empurrão, de uma pitada de inovação, uma pitada excêntrica, uma pitada ali mais impulsora, mais rebelde, assim, não é coisa que vai causar aí, né, grandes problemas para cada um, não. É pensar mesmo, entender que essa energia pode ser aplicada desde que saiba lidar com ela, principalmente considerando tudo que eu falei até aqui. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Link das redes sociais na descrição, do canal do Telegram e do grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Link para quem quiser fazer consulta, entender mais sobre esse movimento no mapa, se preparar melhor para março de 2023, pode chamar no WhatsApp e marcar sua consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.